pessoal. Esse olá vale como um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. É um desejo sincero de que tudo esteja bem. Meu nome é Lúcia de Fátima, eu sou do Grupo Espírita Esperança em Cristo, aqui em Irajá, no Rio de Janeiro. E, novamente, é um prazer estarmos falando para vocês. Hoje nós vamos estar trazendo um tema recorrente. Muitas pessoas falam sobre esse tema, muitos de nós falamos sobre esse tema, só que a gente se mantém na superficialidade das palavras. A gente não faz um mergulho profundo na prática disso que a gente vai falar. A gente ainda não consegue vivenciar plenamente esse procedimento, essa atitude que Jesus nos orientou. Vamos falar do perdão das ofensas. Isso daí eu estou falando não só para vocês, principalmente para mim, porque a gente tem uma teoria que é muito válida, que o primeiro ouvido escuta é o que está mais próximo da boca que fala. Então, isso é para mim também, principalmente para mim. Então, como a gente sempre fala, né? Se a gente conseguir tocar um único coração que seja, todo esforço já terá valido a pena. Então, para falar de perdão, a gente vai começar recorrendo a uma frase do Espírito Miramês, quando ele fala assim: sem a melodia do perdão, não pode haver a música dos sentimentos. Vamos repetir essa frase. Sem a melodia do perdão, não pode haver a música dos sentimentos. Eu não entendo muito de música, de composição, mas, grosseiramente falando, o que a gente entende música é composta basicamente de duas coisas: letra e melodia. Pode haver música sem melodia, como nós conhecemos? Não. Pode haver letra e não haver melodia, isso é música? Não. Mas se só houver a melodia e não houver letra, é música. Então, o que a gente percebe é que melodia é imprescindível, é fundamental na composição da música. A letra é subjetiva, porque quantas músicas nós temos que são só instrumental e são lindíssimas. A gente tem uma coleção de clássicos aí, mas melodia não dá para ter música. E como é que a gente vai entender essa questão de perdão com os sentimentos? Eu posso dizer que eu tenho amor e não perdoar as pessoas? Então eu não tenho amor. Eu posso dizer que eu sou caridosa e não perdoo? Então eu não sou caridosa. Eu posso dizer que eu sou benevolente, uma pessoa benevolente que pratica o bem com as pessoas, mas não perdoo? Então eu não sou benevolente. Eu posso dizer que eu sou indulgente, que eu sou se eu não perdoo, eu não tenho essas virtudes. Percebem, então, o que Miramês quis dizer? O perdão é a porta de acesso para esses sentimentos. É o passaporte. Se eu não consigo perdoar, também não consigo desenvolver em mim, verdadeiramente falando, amor, caridade, benevolência, indulgência. Então, é necessário perdoar. E a gente basear o nosso estudo no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde intitula-se Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão, ou em algumas versões, alcançarão misericórdia. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é misericórdia. É a junção de dois radicais latinos, misere e urbis. Misere quer dizer miseráveis, pobres, os espoliados, os excluídos, os infelizes, né? Os miseráveis mesmo. E cordis, coração.
Então, juntando esses dois radicais, o que essa palavra quer dizer? É olhar com sentimento para esses menos favorecidos, seja de que ordem for. Olhar com o coração, sentir a dor desses companheiros. E também estão incluídos nesses, né, que a gente coloca como desfavorecidos, aqueles que, por algum momento, por alguma circunstância da vida, vêm a cometer erros, vêm a cometer equívocos. E quem quiser, levante o dedinho para dizer quem faz isso. Eu sou a primeira a levantar o dedinho, que em muitos momentos eu erro muito. Eu cometo muitos enganos, eu cometo muitos equívocos. E aí, no capítulo 5, né, porque Mateus ele traz essas anotações de Jesus em relação ao sermão das bem-aventuranças, e ele vai prosseguindo nos capítulos seguintes falando sobre isso. E seguindo esse capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 6 de Mateus, há uma anotação dele que Jesus fala assim: se houverdes perdoado os homens quando houverem falhado contra vós, ou quando houverem vos ofendido, Deus, vosso Pai Celestial, vos perdoará as ofensas. Mas, se não perdoardes os homens as faltas que tenham cometido contra vós, Deus também não vos perdoará as ofensas. E isso está atrelado à oração que Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Vamos dar uma paradinha aqui, porque quando a gente estudou essa passagem, a gente ficou pensando assim: para a gente perdoar, a gente precisa se sentir ofendido, né? Então, quando Jesus diz para a gente que Deus só vai nos perdoar se nós houvermos perdoado aqueles que nos ofenderam, aí eu fiquei pensando, será que Deus se sente ofendido com as nossas faltas? Bom, aí, se Deus se sente ofendido, então, o que a gente vai perceber é que ele tem uma alternância de humor. Ele se deixa ainda conduzir por algumas emoções. E se assim for, ele não é imutável. Ele não é soberanamente justo e bom. Ele não é perfeito. E se é assim, então ele é Deus. Essa hipótese, então, está descartada. Por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir atingir Deus. A gente não vai conseguir ofender Deus. Mas então, por que será que Jesus falou que Deus nos perdoaria se houvéssemos perdoado os nossos irmãos? Pelo seguinte, na realidade, Deus não precisa nos perdoar. Deus não se sente ofendido com aquilo que a gente faz ou fala. Quem precisa ser perdoado somos nós. Por quê? Porque quando a gente transgride a lei divina, quando a gente transgride a lei de Deus, inconscientemente, um sinal de alerta se acende na nossa consciência. E a gente se sente como que afastado de Deus. A gente se sente menos amado por Deus. Então, nós precisamos do perdão de Deus para nos sentirmos reintegrados à condição de filhos de Deus. Nós precisamos nos sentir reinseridos no amor de Deus. Eu vou explicar mais ou menos de uma forma bem trivial para que a gente possa entender isso. Uma criança de 3, 4 anos, que ela passa uma arte e a mãe vai e chama atenção. Como a mãe chama atenção, ela começa a chorar. E ela começa a chorar e diz assim para a mãe: você não gosta mais de mim. Não é isso, a gente escuta muito isso, a gente vê muito isso. Você não gosta mais de mim.
porque ela se sente menos amada por essa mãe, porque a mãe chamou a atenção dela. Olha a consciência tão pequenininha, mas uma consciência já está ali falando, brilhando ali para ela. Então, a mãe faz o quê? A mãe para ela, eu nunca deixei de te amar. Eu nunca vou deixar de te amar. Nada que você faça vai fazer com que eu te ame menos. Mas eu preciso corrigir você. Eu preciso educar você. Então, naquele momento em que a mãe explica para ela e abraça, ela novamente se sente amada. Assim somos nós em relação a Deus. Somos essa criança que quando a gente faz alguma arte, a gente acha que Deus vai brigar com a gente. Então, nós precisamos nos sentirmos perdoados por Deus. Mas, se a gente consegue isso, a gente se volta novamente para o caminho do bem. A gente consegue retomar a estrada. Porque está no Evangelho, né? O homem é infeliz, ele se torna infeliz à medida que ele se afasta da lei de Deus. E aonde que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, quando a gente se afasta da lei de Deus, a nossa consciência grita. E aí a gente volta. E se a gente não voltar, aí a gente vai ter que passar por novas experiências, novas oportunidades, até compreendermos a necessidade de caminharmos nessa direção aí. Só que esse perdão, tem dois aspectos, né? Ele é condição e ele é proporção. Ou seja, eu serei perdoada por Deus se, e tão somente se, eu perdoar as faltas que cometem contra mim. Primeira situação, é a condição. E a proporção. À medida que, na proporção que eu perdoo os meus irmãos, eu serei também perdoada. Olha aí, duas condições, duas situações para um mesmo aspecto, que é o perdão. É a condição e a proporção. Não adianta a gente querer ser perdoado por Deus e não perdoar aqueles que nos ofendem. E aí, mais adiante, seguindo, tem a passagem de Pedro, que chega para Jesus e fala assim: Senhor, até quantas vezes perdoarei o meu irmão? Até 7 vezes? Aí, vamos parar aí. Por que Pedro falou 7 vezes? Poderia falar 5, ou 9, ou 6, ou 8, né? Qualquer número. Por que ele falou 7? Aí a gente vai buscar no histórico a importância, qual a relevância do número 7 durante essa passagem aí na Bíblia. Então, a gente vai ter o número 7 significa o número da perfeição. Então, o número 7 aparece quando Josué, um guerreiro, né, junto com o exército, que vai tomando as cidades daquela região para buscar a terra prometida, que ele é orientado, escuta a voz de Deus, e ele faz exatamente o que Deus manda, ele chega a Jericó. E Jericó, na realidade, não era uma cidade, Jericó era uma fortaleza, porque Jericó era cercada por duas muralhas em paralelo, onde elas tinham uma altura de 5 metros por uma largura de 2 metros. Entre uma e outra havia um espaço que não era para transporte. E aí, como que eles iriam tomar Jericó? O que foi que Deus falou para Josué? Você fiquem durante 7 dias e 7 noites rodando em torno de Jericó, rodando em torno da muralha, cantando e evocando o nome de Deus. E o que aconteceu na 7ª noite, quando eles entram na 7ª noite, as muralhas de Jericó ruíram de dentro para fora.
E a gente tem isso comprovado nos sítios arqueológicos, nesses estudos que fazem. Realmente houve um incêndio e essas muralhas, elas tombaram de dentro para fora, inexplicavelmente. A gente também vai encontrar o número 7 em Apocalipse, quando João fala dos 7 selos, das 7 cartas, das 7 igrejas. Mas tem um número 7 que a gente que a gente conhece muito bem. Está lá em Gênesis, quando a gente vê que Deus cria o mundo em 6 dias. Na realidade, né, não nesse período de 24 horas. Durante 6 dias, Deus criou o mundo. E no 7º dia, ele descansou. E por que esse 7º dia ele descansou? Para quê? Com que finalidade? Porque o 7º dia é o dia da comunhão do Criador com a sua criatura. É o dia em que Criador e criatura se entregam, se comungam. Então, a importância do número 7. Agora fica fácil a gente entender por que Pedro falou 7 vezes, inteligentemente. Porque se 7 é o número da perfeição, e se eu consigo perdoar o meu irmão por 7 vezes, implicitamente, eu já alcancei a perfeição do perdão. E Jesus entendeu o que eu quis dizer. O que foi que Jesus respondeu? Não perdoarás 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso aí não é para a gente multiplicar, não é para a gente colocar em exponencial, não é não. Isso aí é para a gente entender que o perdão se faz infinitamente. A perfeição do perdão, ela se dá infinitamente. Aí a gente fica pensando, como que a gente vai alcançar isso? Em que exatamente consiste o perdão? O que é perdão? Bom, a gente vai entender que o perdão, na realidade, não é uma atitude isolada, é um processo. Então, eu escuto algumas pessoas dizerem assim, eu perdoo, mas eu não quero ver nem pintar na minha frente. Eu perdoo, mas Deus sabe o que faz. A gente já terceiriza a vingança para Deus. Eu perdoo, mas será que perdoou? Isso aí é o falso perdão. Aí a gente também escuta aquela frase assim, perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Aí então a gente pergunta, você consegue se lembrar do que você almoçou dia 30 de outubro de 2021? Olha, tem pouco tempo. Não. A maioria vai dizer que não. E por causa disso, você está sofrendo de amnésia? Não. Mas a frase continua. Perdoar é você lembrar do fato sem ser tomado pela emoção que ele te causou. E aí existe um outro tipo de perdão, aquele com esquecimento total das ofensas. Bom, vamos lá. Está errado? Tem alguma coisa errada aí? Não. Lembra que a gente falou que o perdão é um processo? É como caminhar. Como é que uma criança aprende a caminhar? Ela está rolando. Aí, depois que ela rola, ela consegue sentar, né? O bebê se senta. E para ele, isso é uma vitória. Ele já consegue sentar. Depois que ele senta, ele faz o quê? Ele engatinha. Ele vai engatinhando. Olha o progresso. Ele já está no processo de conseguir se locomover, ainda que sob 4 apoios, mas ele já está se locomovendo. E depois que ele passa a ter mais segurança no engatinhar, ele se levanta. Se levanta e vai segurando nos móveis, nas paredes, meio trôpego, né? Titubeando ainda, até que ele começa a dar os primeiros passos.
com insegurança, com medo, mas ele vai. Ele vai por quê? Porque ele tem encontra dois braços dizendo para ele, vem, e ele vai. Até que um belo dia ele consegue caminhar normalmente. É assim o processo. Então, como é que se estabelece o processo do perdão em nós? Em cada um de nós? A gente primeiro diz, eu perdoo, mas eu não quero ver na minha frente. Está errado? Não, é o sentar. Então, a gente, algumas vezes, a gente faz isso. Aí depois a gente fala assim, perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Está errado? Não. Isso é o engatinhar, já é o se locomover, já é se manter numa direção, num foco. Aí depois vem o andar, é conseguir esquecer a ofensa. Então, nós estamos nesse processo de aprender a perdoar. Por da gente não esquecer, mas conseguir já se distanciar da emoção que gerou o fato, já é um progresso. Mas a gente precisa ir além. A gente não pode parar aí. Porque no capítulo 10, ele fala que misericórdia consiste no esquecimento, no perdão das ofensas. E aí, a gente vai. O ápice do perdão, o ponto alto do perdão, veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. O ponto alto do perdão é quando eu não preciso perdoar. E por que eu não vou precisar perdoar? Porque eu não vou me sentir ofendida. Eu vou estar num nível aonde os golpes que desferirem contra mim não me atingirão mais. Então, esse é o ápice do perdão. E aí a gente olha para esse irmão que equivocadamente está tentando desferir algum golpe com misericórdia, com compaixão. E tem um exemplo clássico que todos nós conhecemos, né? O nosso mestre Jesus, supliciado na cruz, sangrando com os cravos nas mãos e nos pés, a coroa de espinhos. E ele olha para o céu e fala, perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Vamos chegar nessa condição, vamos chegar nesse nível. E Simeão, nesse mesmo capítulo, no capítulo 10 do Evangelho, ele tem uma frase que é muito interessante. Se você se diz espírita, seja de fato e de verdade. Perdoe o mal que fizerem contra você, esqueça as ofensas e faça todo o bem que você puder. Nós, espíritas, temos um compromisso com isso. Sei que não é fácil, mas é necessário que a gente se empenhe para que a gente possa alcançar esses objetivos. Nós não viemos aqui com passaporte. Nós viemos aqui com prontuário. Nós viemos aqui para a Terra com carteira de trabalho. Então, somos todos enfermos e necessitamos trabalhar. Vamos nos trabalhar. E aí, a gente vai agora fazer uma outra pergunta. Por que perdoar? Bom, quando a gente se sente ofendido, o que acontece? A gente carrega mágoa, né? Alguém que nos magoou, aí você fala assim, porque no ano de 1992, você falou aquilo para mim, eu nunca esqueci. Olha quanto tempo aquilo está guardado. Nós cristalizamos mágoa, nós cristalizamos tristeza, raiva, às vezes até o ódio. E aí, vira e mexe, a gente volta lá no passado e qual a tendência que nós temos, naturalmente? De lembrar das coisas boas? Não, a gente vai lembrar daquilo que nos feriu, da pessoa que nos feriu. Assim, é como se a gente tirasse uma foto de pessoa naquele instante e ali a gente congelasse. Esse tempo todo que passou, para nós, essa pessoa continua a mesma. Mas espera aí, você mudou nesse período?
Ah, eu mudei, a vida fez com que eu mudasse. Será que a outra pessoa não mudou? Será que ela está condenada a permanecer desse mesmo jeito que você a ver no momento em que ela te ofendeu? Percebe que quando a gente revisita esse passado, quando a gente revive essas emoções, nós estamos ressentindo, ou seja, sentindo de novo, criamos ressentimento. E aí o Zé Carlos de Luca, no livro Médico Jesus, ele diz para a gente, se você esteja ciente que se você aceita a decepção, a mágoa, a tristeza, você escolhe a doença. Naturalmente, não tem como, porque essa mágoa, esse ressentimento cristalizado em nós precisa escoar, e vai escoar no corpo físico, através da doença. Então, que a gente possa utilizar a nossa inteligência emocional a nosso favor. Perdoar também é um ato de saúde, é um ato de inteligência e, acima de tudo, é um ato de amor. E para que perdoar? Qual é a finalidade? Nós já falamos isso. Porque quando a gente está ofendido ou magoado com alguém, nós criamos algemas. Nós ficamos presos àquela pessoa. Então, a gente carrega um peso, a gente carrega pedras na nossa bagagem. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. A gente tira esse fardo dos ombros, a gente fica livre. O perdão favorece muito mais quem pede, quem recebe, do que aquele que concede. E, na mesma medida também, quando a gente concede o perdão para o outro, a gente fica livre daquele peso, daquela mágoa. Eu não sei se vocês se recordam, mas em São Paulo teve um casal de um empresário, né, que o filho dele, um menino de 8 anos, sequestrado e morto pelos sequestradores. E a esposa deles, a esposa desse senhor, Keiko Ota, ela é deputada federal pelo estado de São Paulo, e através dela veio constituída a lei, não sei se as pessoas sabem, mas é muito interessante, eu também não sabia, o Dia Nacional do Perdão, dia 30 de agosto, exatamente o dia em que o filho deles foi assassinado por esses sequestradores. E esse casal, eles foram visitar esses sequestradores na penitenciária. Presta atenção, não é um perdãozinho, não. Esse daí é proporcional. Eles conversaram com esses sequestradores e perdoaram. Um perdão sincero, genuíno, verdadeiro. Um perdão que abre as portas para a redenção. Percebe? Então a gente, no dia 30 de agosto, nós vamos perdoar. Não, é para a gente perdoar sempre. 30 de agosto é só uma homenagem ao perdão, é uma lembrança de que necessitamos perdoar. Mas nós precisamos perdoar sempre. Até o momento em que, como nós falamos, o ápice do perdão é o não perdão. É o não precisar perdoar por não se sentir ofendido. E aí foi até o que a mensagem de Gandhi, né? Quando perguntaram a ele quantas vezes ele perdoava o inimigo, ele falou que nenhuma, porque ele não se sentia ofendido, ele não precisava perdoar. É esse o processo. Para que perdoar? Então, a gente entendendo isso, é nossa responsabilidade buscar a nossa transformação. Porque, como disse Miramês, sem a melodia do perdão, não pode haver música dos sentimentos. E agora a gente vai falar do perdão ainda mais difícil, por incrível que pareça. É o auto-perdão. Nós conseguimos até perdoar o outro, mas quando se trata de nós, nós temos uma dificuldade enorme de nos perdoarmos. Então, a gente vai observar que quando a gente comete algum erro e a gente se sente culpada,
por ter feito aquilo. Ou então, aí a gente fala assim, mas como que eu fui fazer isso? Eu não tenho possibilidade de fazer isso. Como que eu consegui fazer isso? E a gente começa a se ofender, a se xingar. Ou então a gente fica numa insegurança. Meu Deus, eu fiz isso. O que será que as pessoas vão falar? E agora? Então a gente percebe uma coisa. Por trás da culpa, ou por trás da insegurança, ou por trás da crítica que fazemos a nós mesmos, existe um aspecto muito negativo. O orgulho. Nós somos tão orgulhosos, mas tão orgulhosos, que nós não admitimos errar. Qual é o processo? Olha para você. Você está em construção. Você é um ser humano criado por Deus, como todos nós somos, amados de igual maneira. Então, é permitido errar. Só não é permitido não perdoar. Não se cristalize nessa culpa, nessa mágoa por si mesmo, nessa insegurança, porque você não é isso. Você cometeu um erro, mas você não é esse erro. Ame-se, porque o perdão abre a porta para o amor. É necessário isso. Vamos olhar para nós, vamos nos sentir amados por Deus, vamos nos sentir capazes de errar e acertar depois. Tentativa e erro, ensaio e erro. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para nos sentirmos perfeitos. Nós somos perfectíveis. Nós estamos em processo de construção, de desenvolvimento da perfeição que há em nós. Porque quando Deus criou cada um de nós, Ele colocou a semente da perfeição dentro de nós. Então, o processo é desenvolver essa semente. Não fique triste com você, porque você cometeu um erro. Não fique triste com o seu irmão, porque ele cometeu um erro em você. E não fique triste com você, porque você errou contra o seu irmão. Perdoe. Em qualquer circunstância, perdoe. Se ele errou e você perdoou, e ele não aceitou o seu perdão, o problema é dele. Mas se ele errou contra você e você não perdoou, o problema é seu. E se você errou contra você e não se perdoa, maior ainda é o seu problema. Então é hora da gente olhar para a gente e acreditar verdadeiramente que Deus é nosso Pai, que Deus está conosco dentro de nós e fora de nós, e que Ele nos ama incondicionalmente. E você não pode fazer nada para que Deus se afaste de você, porque Ele está dentro de você, está dentro de mim. Então, gente, o momento é: abra-se para esse amor. Abra-se para esse instante, porque Deus está em nós. E o perdão é a porta que a gente abre para sentir esse amor. E, assim, essa é a nossa mensagem de hoje. E nós esperamos, sinceramente, que a gente tenha atingido pelo menos um coraçãozinho. Que esse coração possa abrir a porta para que esse amor possa entrar e sair. Porque esse fluxo do amor é vida. E Jesus veio trazer essa vida para a gente. Vida em abundância. Então, a gente agora vai colocar uma música que eu tenho certeza que os jovens que estiverem assistindo vão gostar. É uma música bem animada. Chama-se Em Forma de Perdão. E ele fala, em forma de perdão, em forma de amor, a bênção do Senhor. A gente vai colocar a música agora e depois nós faremos a nossa prece de encerramento. Ok? Muito obrigada.
esperança e a perseverança de buscar a minha redenção. Certo ou errado, sempre temos dívidas pra resgatar, mas Deus é benevolente, só nos pede para acreditar que o amor é mais forte que qualquer aflição e transforma o nosso coração. Basta a gente querer se ajudar. Que o amor se cultiva em qualquer estação, primavera, outono, inverno ou verão, uma linda rosa nascerá em forma de perdão, em forma de amor, a bênção do Senhor tocando nosso coração. Que o amor é mais forte que qualquer aflição e transforma o nosso coração. Basta a gente querer se ajudar. Que o amor se cultiva em qualquer estação, primavera, outono, inverno ou verão, uma linda rosa nascerá em forma de perdão, em forma de amor, a bênção do Senhor tocando nosso coração. Que o amor é mais forte que qualquer aflição e transforma o nosso coração. Basta a gente querer se ajudar. Que o amor se cultiva em qualquer estação, primavera, outono, inverno ou verão, uma linda rosa nascerá em forma de perdão, em forma de amor, a bênção do Senhor tocando nosso coração. Que o amor é mais forte que qualquer aflição e transforma o nosso coração. Basta a gente querer se ajudar. Que o amor se cultiva em qualquer estação, primavera, outono, inverno ou verão, uma linda rosa nascerá em forma de perdão, em forma de amor, a bênção do Senhor tocando nosso coração em forma de perdão. Vamos então agora à nossa prece, agradecidos que estamos por termos neste momento sentido a presença do Pai em cada um de nós. Deus, Pai de infinito amor, de infinita bondade. Te agradecemos, Senhor, por esses instantes. Te agradecemos por estes ensinamentos de Simeão, de Francisco de Assis, que o tempo todo nos inspira.
de tantos companheiros que nos vêm dizer: ama e perdoa. Pai, coloque em nossos corações, Senhor, esse amor, para que possamos perdoar os nossos irmãos, para que possamos nos perdoar e para que possamos, Senhor, caminhar na tua direção. Envolve, Pai amado, este nosso planeta tão lindo. Envolve cada habitante, Senhor, cada governante. Envolve, Senhor, os irmãos enfermos do corpo e da alma, que somos todos nós. Envolve a cada um, Senhor, que chora com fome e com dor. E que a tua misericórdia, ó Pai, se faça sobre toda a família universal. Que Jesus, nosso Mestre Divino, esteja conosco em todos os instantes e que possamos, companheiros, celebrar a vida através do amor e através do perdão. Muita paz e que os benfeitores espirituais nos favoreçam, caminhando nessa estrada com fé e determinação. Que assim seja. Muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus.